Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Lima Barreto, parte 3. Ao entrar de manhã na seção dos paramentos, vi de longe que Gonzaga de Sá desenhava, e quando deu comigo, escondeu grosseiramente o papel. Não era um tal movimento da sua educação, e eu pude ver de relance que se tratava de uma fisionomia humana. Uma tarde, no botequim Copacabana, fui dar com meu velho amigo a rabiscar a carteira. Tomava notas, disse-me, e eu acreditei. Afora tais gestos, nada me revelava que houvesse nele qualquer mostra de um brusco choque com a vida. Poder-se-ia, para arranjar uma explicação do seu estado d'alma, admitir que a mágoa lhe andava esparsa na desigualdade de sua natureza, na variedade de suas aptidões, sem uma preponderante e vitoriosa, na sua amarga e dolorida visão da vida e no seu anelo de absoluto. Havia nele um drama de organização e inteligência, ou o que havia? Fiz, como verão, todas as hipóteses, mas nunca nenhuma me satisfez. Entretanto, para não cansar o leitor, eu lembrarei como Poe, creio eu, que a verdade está sempre na hipótese mais simples, ao que conte a junta, a mais simpática, cada um que faça a sua de acordo com esses conselhos. Por uma tarde clara de quinta-feira, foram me lembrando tais coisas enquanto palmilhava o caminho que ia ter à casa do meu amado amigo. Acompanhava-me por ele afora, de envolta com essas agradáveis recordações, uma grande e exuberante alegria na alma. O contato ia ser pleno, e a visita dar-nos-ia o perfeito enlace de nossas almas. Caminhava como para um quarto de núpcias, mas o que o jantar e as águas fortes que ele me convidara a folhear levavam-me à sua casa a simpática curiosidade de viver o interior e o desejo de saborear a sua inteligente palestra, paradoxal e um tanto sentenciosa. Na nossa terra de submissão antecipada, o paradoxo encanta, mesmo sob o aspecto sentencioso. Subi devagar uma rua em ladeira pelas bandas da Candelária e bati palmas, com respeito, no portão do jardim de sua velha casa, lá quase no alto de Santa Teresa. Veio-me abrir a porta um preto velho, da raça daqueles pretos velhos que sofreram paternalmente os caprichos das nossas anteriores gerações. Senhor Gonzaga de Sá? Nhonhô? Sim, meu velho. Entrei para a sala principal da casa, da qual o mestre Gonzaga de Sá fizera a sua de estudos. Tinha o teto em tronco de pirâmide retangular e esticado, e as estantes, a não ser nos vãos das janelas e portas, eram pequenas, da altura do peitoril da janela, e guarneciam a sala em toda a extensão das 4 faces. Por cima delas, ao jeito de um longo consolo, havia bustos, quadrinhos e minerais insignificantes, e nas paredes, além de 2 ou 3 pequenos quadros a óleo, uma reprodução da Primavera de Botticelli e um Rouge de Lisle, cantando pela primeira vez a Marselhesa. Havia também sobre a secretária um busto de Júlio César e, pregado à parede em que ele se encostava bem alto, um magnífico retrato de Dante, enquadrado em moldura vulgar. Lia-se-lhe embaixo, em letras góticas, este verso do inferno: Amor, te anula mato, amar perdona. Parava por toda a sala o olhar transcendente de um mocho de bronze, empoleirado na bandeira de porta de entrada. Com isso, tudo em muita ordem e sem luxo. Havia desordem só na grande mesa de centro, em que livros, revistas, papéis se baralhavam familiarmente. Uma cadeira de balanço destinava-se às longas meditações vadias. À direita da mesa, uma cegonha de pescoço esticado, naquele meneio arisco de cabeça tão característico desse pernalta, presidia com elegância e desconfiança ao laboratório das cismas e dos pensadores de Gonzaga de Sá. Vasos com pequenas palmeiras e avencas estavam espalhados por entre tudo isso. Recebi-me de pé, com um pequeno jornal na mão. Pontual, 5 horas. Pensei em não te encontrar ainda. Foste visitar o compadre aos subúrbios? Fui. Pobre compadre, vai mal. Depois a viuvez piorou muito. Gonzaga de Sá baixou um tanto a cabeça e depois bruscamente, como quem quer afastar uma ideia triste, acrescentou: Fui. Cada vez mais interessantes os subúrbios. Sobremodo, namoradores e feministas. Feministas? Feministas, como não? A atividade intelectual daquela parte da cidade, ao se entrar no trem, parece estar entregue às moças. Tal é o número das que trazem livros, violinos, rolos de música, que a gente se põe a pensar. Estamos no reino da Grã-Duquesa? Conhece a Grã-Duquesa? Não. É uma opereta de Offenbach, em que as mulheres são homens, fazem guerra, têm exercícios. Eu a vi pelo Vasques. Que graça tinha esse ladrão.
Dizia muito bem, com muita malícia: se o nenê chorar, quem há de lhe dar de mamar? Ah, o Vasques, que saudade! Nos subúrbios dá vontade de perguntar: quem há de dar de mamar aos futuros filhos dessas meninas? Não há perigo algum, disse-lhe eu. Quando vier ao casamento, fecham as gramáticas, queimam as músicas e começarão a repetir a história igual a enfadonha de todos os casamentos, burgueses ou não. Há de ser assim mesmo, pois a eternidade de nossa espécie parece repousar sobre bases sólidas. Que achas? De pleno acordo, repliquei eu. Basta que as mulheres, sejam quais forem as condições delas, não pensem em outra coisa e queiram-na de qualquer modo, até o ponto de fazer a raça humana a mais perfeitamente desgraçada de todas as raças, espécies, gêneros e variedades animais e vegetais do planeta. Eu as acuso. Às vezes penso dessa maneira, sem dúvida de natureza alguma, mas depois surge cada coisa que, há 2 semanas, na Estação da Piedade, mas Vênus é uma deusa vingativa, dizem. Eu me tinha sentado no divã, junto à porta de entrada, e mestre Gonzaga de Sá na cadeira de balanço. Entre nós, em todo o seu comprimento, havia a grande mesa no centro. O meu amigo tinha ao alcance da mão, enquanto eu estava um pouco afastado. Pelas janelas abertas entrava a branda viração da tarde, e as emanações do jardim eram trazidas por ela e se dissolviam pelo ambiente todo. Olhando as deliciosas figuras do melancólico Sandro, discorria o meu generoso amigo. Há 2 horas, na Estação da Piedade, esperava eu o trem. Afinal, foi ele anunciado. Daí a instantes apontou ao tempo em que um homem atravessava a linha um pouco a montante da estação. Avisos, gritos, gestos, o trem apita, o homem entontece, ataranta-se e é apanhado. Mas de que maneira, meu Deus? O limpa-trilhos levanta-o, atira-o sobre aquela espécie de plataforma proa, sabes? O animal agarra-se a um ferro e a locomotiva acaba parando, bem junto à estação, trazendo o pobre homem de cabeça partida, humilhado, ensanguentado, mas vivo, vivinho, aparvalhado, sucumbido, completamente esmagado de terror diante daquela besta paleontológica que ele mesmo inventara. A eternidade da nossa espécie repousa sobre bases sólidas, Machado. Ouvindo uma voz na sala, voltei-me. Machado, minha tia escolástica, apresentou-me Gonzaga de Sá. Que linda figura de velha era a dela, muito clara, com os olhinhos verdes e um humilde perfil de criança. Tudo era candura e simpatia naquela velha solteirona. A alvura de seu casaco ressaltava extraordinariamente imaculada e seus cabelos brancos, já com aquele tom amarelo de grande velhice, eram apanhados em bandos, com uma rede de linha preta. Não me pude demorar mais, vendo-lhe a fisionomia de septuagenária. Gonzaga de Sá pediu licença e foi com ela ao interior da casa dar uma providência. Voltou logo. Houve tempo, porém, para que eu, indiscretamente, pudesse ver sobre a mesa uma folha de papel rabiscado. Havia 8 ou 10 narizes desenhados sucessivamente, e por mão inábil que se esforça em vazar uma forma que viu, ou já ouviu, e ainda tem em mente. Que singular mania, meu Deus! Não imaginas, disse-me ao entrar, como estes pombos me dão trabalho. Crias pombos? Crio. Gosto das aves, especialmente dos pombos, do seu voo, das irisadas penas de seu pescoço, da sua graça, da sua natureza intermediária de ave de terreiro e de voo. O brutamontes do meu galo mete-lhes medo, mas os pobrecinhos voam para o sol. Já tens fome? Não. Mandei trazer um pouco de vinho Bruxelas branco. Gostas? É delicioso. Dentro em pouco, o velho pretinaço entrou com os copos e a garrafa numa bandeja. Deixa aí, Inácio. Embora Gonzaga de Sá falasse com toda a brandura, o preto velho quase deixou cair a garrafa. Não imaginas, menino, que tesouro de dedicação há nesse homem. Eu não sei de onde ele o tira e de que maneira argamassou tão grandes sentimentos. Nasceu escravo, uns dias antes de mim. Meu pai o libertou na pia. Por isso, a mim me acompanha desde os primeiros dias do nascimento. É um irmão de leite, viu-me nas atitudes mais humildes, apreciou-me em propósitos repugnantes, assistiu ao desmoronamento da grandeza da minha casa familiar. Entretanto, não sendo, como parece a todos, destituído de inteligência crítica, sou para ele o mesmíssimo, cuja representação se lhe fez na consciência no correr dos seus primeiros lustros de vida. Eu não chego absolutamente a compreender, acho-o obscuro, mas me deslumbra, é grandioso. Às vezes confesso, me parece uma subalterna dedicação animal. Às vezes também confesso, me parece um sentimento divino. Eu não sei, mas amo.
Não fora sem comoção que Gonzaga de Sá me dissera isso. Houve como um ligeiro trêmulo na sua voz. E talvez para disfarçar, foi que pegou de um pequeno jornal da província, passando o olhar ligeiramente por ele. Lês a Gazeta de Uberaba? Indaguei. Leio. Um amigo político lá manda-me. Que ele te mande não é de admirar, mas que a leias. Leio. Gosto dos jornais obscuros, dos jornais dos que iniciam. Gosto dos começos da obscura luta entre a inteligência e a palavra, das singularidades, das extravagâncias, da livre ou buscada invenção dos principiantes. Estás como o meu amigo Domingos Ribeiro Filho, que diz, todo vitorioso é banal. Concordo com ele, mas unicamente no meu estreito ponto de vista pessoal. De certo, eu assino a pesquisa de Cascadura. Está ali um exemplar. Tira. E apontou uma estante junto de mim. Esta? Sim, meu sumário. Tinha em mãos a pesquisa de Cascadura, em cuja capa, feia e suja, a envolver uma má brochura de 60 páginas, li vagamente. Literatura subjacente. Teixeira de Souza, o estilista e o romancista, por Roberto Marques. Halos, poesia de Beltrano F. de Souza, o pintor Manuel da Cunha e os coloristas fluminenses do século XVIII, por Aimbiré Salvatore, o temperamento na ciência, por I.K., a matemática dos árabes e hindus e o cálculo diferencial em face da geometria grega, por Carl von Valpost da Costa, da necessidade de corromper a língua portuguesa falada no Brasil, por Bruno Uricuri Furtado, a dissociação da matéria e o inabalável científico, por Frederico Bauspoff de Mello, os casos do mês e os seus comentários, crônica por Baldônio Flaron. Em seguida pus-me a folhear, lendo aqui e ali as páginas da suburbana publicação mensal. Não o fiz sem surpresa. Causava admiração que, em tão detratado subúrbio, se agitassem tantas ideias diferentes e novas. Gonzaga manteve-se calado, sem perder um só dos meus gestos. Gozava. Cascadura dando a nota, hein? É verdade. À vista dos nossos grandes jornais e revistas catitas, a pesquisa de Cascadura é uma bela publicação intelectual. Folheei ainda uma vez a brochura. Li trechos aqui e ali e depois disse. Curioso é que haja tanta gente obscura capaz de escrever sobre assuntos tão elevados. Conheces algum? Nenhum. Mas que te surpreende? Há entre nós muito talento. O que não há é publicidade. Ou, antes, a publicidade que há é humilhante. Além de completamente destituída de vistas superiores. Como? Muito simplesmente, analisemos. Quais são os meios de publicidade? O jornal e a revista. E o livro, concluiu Gonzaga de Sá. O livro também. Um jornal dos grandes. Tu bem sabes o que é. Uma empresa de gente poderosa, que se quer adulada e só tem certeza naquelas inteligências já afirmadas, registradas, carimbadas, etc, etc. Ademais, o ponto de vista limitado e restrito dessas empresas não permite senão publicações para os leitores medianos, que querem política e assassinatos. Os seus proprietários fazem muito bem, dão o que lhes pede o público. Se não consultam as médias, têm que lisonjear os potentados, os graúdos. Porem-se a serviço deles. Gente, em geral, perfeitamente estranha ao tênue espírito brasileiro e que não quer saber de coisas do pensamento desinteressado. Além disso, são necessárias 1000 curvaturas para chegar até eles, os grandes jornais, e quando se chega para não escandalizar a média e a grande burguesia, onde eles têm a sua clientela, é preciso atirar fora o que se tem de melhor na cachola. E as revistas? São a mesma coisa, tendo a mais as fotografias. Não há entre nós, continuou ele, aquela procura que estimula a argúcia dos editores e empresários de publicidade do estrangeiro e da inteligência viva e nova, qual que satisfazem-se os nossos negociantes de livros e jornais com o ramerrão e, para variar, mandam buscar a novidade em Portugal. Sofreiam o nosso pensamento porque quem não aparece no jornal não aparecerá nem no livro, nem no palco, nem em parte alguma. Morrerá. É uma ditadura. Você deve dividir a culpa. E o público? E os autores? O público é maleável, é dirigível. Os autores, estes sim têm culpa. Entretanto, eu achei um meio de travar conhecimento com a jovem inteligência de minha terra. Leio as revistas obscuras e alguns jornais de província. Se a dor da rima e do metro aumentam a beleza da poesia, a escassez do espaço dá um grande realce aos artigos das pequenas revistas. Adivinha-se muito do que os autores não puderam dizer, inventando-se também muito do que nem sequer lhes passou pela mente. Sugerem?
É possível que tenhas raras emoções na leitura das pequenas revistas, mas nos jornais de província, tão cheios de política e intriga? Engano? Este número da Gazeta do Uberaba é um desmentido perfeito ao que asseveras. Ora, questiúnculas, honesta. Altas questões sociais, meu amigo. Cuida da indústria pastoril e diplomacia. Ao dizer isso, Gonzaga de Sá foi se levantando aos poucos, pondo-se afinal de pé e fazendo menção de ler, com o jornal à altura dos olhos. Olhei um instante a janela. As nuvens esgarçavam-se nas cumeadas das montanhas e cobriam-se diversamente à luz macia do poente. Aqui era laranja, ali púrpura, ouro, anil, cinzento, ora franjavam-se, ora em novelos, ora em fitas, em barras, tomando as mais caprichosas e instáveis formas, com as mais belas cores dos belos céus. Gonzaga de Sá não teve tempo de pronunciar uma palavra. Iluminada com uma luz de retábulo, na porta da comunicação, Dona Escolástica, a tia, apareceu convidando. Venham jantar. Fomos. Gonzaga de Sá levou o jornal. O jantar. Dona Escolástica obrigara-me a passar diante dela e Gonzaga de Sá seguira-nos com o jornal na mão. Penetramos na sala contígua, onde parei um bocado, a ver os retratos de família. O mestre não rompera com a tradição que os quer na sala de visitas. Aí os 30, e não no seu gabinete de trabalho. Havia uma galeria de mais de 6 veneráveis retratos de homens de outros tempos, agaloados, uns e cheios de veneras todos, e de algumas senhoras, sem bigodes, de barba em colar, com um olhar imperioso e sobressenho carregado. Um deles me pareceu que ia erguer o braço de sob a moldura dourada para sublinhar uma ordem que me dizia respeito. Cri que ia ordenar: metam-lhe o bacalhau. Virei o rosto e vi pousar o olhar na figura impalpável de uma moça com um alto penteado cheio de grandes pentes, muito branca, num traje rico de baile alto de outros tempos. Quem é? Perguntei. Minha avó, em moça, mãe do meu pai. Viveu em França, assistiu à Revolução. Demorei-me olhando o retrato e os meus sentimentos já eram outros. A fisionomia benévola da moça, terna, irresistivelmente meiga, fizera-me esquecer a carranca do velho de barba em colar. Gostaste? Tem alguma coisa da Escolástica, não achas? Parecem-se. Quando moça, era exatamente, dizia meu pai, exceto os olhos que em Escolástica puxam para o verde, e nela eram profundamente azuis, de Minerva. Não parece nada com os outros meus avós, cujas fisionomias dão a entender que tinham da vida uma visão de carrasco. Você tem cada propósito, Manuel. Pareces doido. Ele sempre foi assim. Nunca se o pôde entender, disse para mim a velha tia. Não há desrespeito nenhum. Cada um na sua época, refletiu Gonzaga. Por mais que não queira, ó homem do meio, o meu retrato para os pósteros deve ter alguma coisa de parecido com o de um homem de prego. O onzenário, sob este ou aquele disfarce, é o homem representativo da época. E seguimos para a sala de jantar, não sem que eu deitasse um longo olhar sobre aqueles velhos móveis de jacarandá, tão amplos e fortes que se diria feitos para outra raça de homens que não a nossa. Aquela que vemos por aí nas ruas, nos teatros, nas regatas, nas corridas, mesquinha e sórdida. Dona Escolástica sentou-se à esquerda, Gonzaga de Sá à cabeceira e eu à sua direita. Pela janela, nas duas extremidades da sala, fiquei vendo o exterior. Desciam pelo flanco, bruscamente, claro, da pedreira, pequenos negrumes de gente. À esquerda, na chapada do morro, uma palmeira adelgaçava-se pelos ares. Gostaste da casa? Gostei. Foi do meu pai. Que sacrifícios para ficar com ela. Não queiras nada com a justiça, pois quase sempre é a única herdeira. Felizmente, conservei-a. Foi a única coisa que te vi ativo, refletiu Dona Escolástica. Pudera, eu amava o ambiente, as vistas, o teto, as paredes. Quase não mudou nada, observou a tia. Alguma coisa, aquela palmeira, por exemplo, explicou Gonzaga de Sá, apontando a janela, é nova. Nova? Tem mais de 20 anos, fez Dona Escolástica. Nova sim, se não nos viu nascer. Olhei ainda uma vez para a altiva elegância da árvore, lá muito no alto, pairando sobre toda a cidade e a beijar as nuvens radiantes. Há mais de 20 anos sofria a violência inconstante dos ventos. Há mais de 20 anos escapava a raiva traiçoeira do raio. Há mais de 20 anos suportava o rugido inofensivo do trovão. Todas essas negações e as outras vindas da terra dura, granítica e pobre, fizeram-na maior, menos airosa,
deram-lhe mais orgulho e atiram-na aos ares altos. Hoje plana sobre tudo, sobre a cidade, sobre a ingratidão do granito, e olhará compassiva e desdenhosa as pobres e cuidar das árvores que enfeitam as ruas. O jantar começou a ser servido por um copeiro dos seus 18 anos. Acabando de tomar a sopa, Gonzaga de Sá, que tinha o pequeno jornal na mão, disse-me: eu não quero adiar o prazer que te prometi. Qual? A leitura destas lindas crônicas da Gazeta de Uberaba. Vamos ver. Trata-se da chegada a Uberaba de alguns poetas? Não. De naturalistas? Não. Trata-se da chegada de reprodutores zebus. O jornal ocupa-se com o fato em 3 colunas e começa assim: ainda uma vez Uberaba teve ensejo de constatar o quanto pode a iniciativa de seus filhos, etc, etc. Continuou a ler em outro ponto. Disse-me: guarda esta frase. Batedores de uma nova cruzada, etc. Emendou a leitura e em dado momento chamou-me a atenção. Olha este pedaço. Embora o adiantado da hora, grande massa de povo, calculada em cerca de 500 pessoas, etc. Que multidão, hein? Reincitou a leitura e não tardou em interrompê-la para sublinhar certo trecho. Nota que houve música, então, quando chegaram os touros e as vacas. A banda Santa Cecília rompeu brilhante dobrado e nutridas aclamações se fizeram ouvir. Vivam as vacas, acrescentou Gonzaga. Seguiu por diante a sua leitura e em certo ponto disse-me: observa este pedacinho. Vieram alguns indivíduos Nelore, destacando-se um belo porte e excepcional beleza. Abaixou o jornal e considerou: e imagina tu quantas vacas amorosas não esperavam em Uberaba. A tia a esse tempo repreendeu: que é isso, Manuel? Acaba de jantar. O jantar daí por diante correu calmamente, sem a intervenção do gado zebu. Aproveitando o incidente, a dona Escolástica pôs-se a narrar-me a estranheza da vida do sobrinho. Não parecia um velho, não tinha horas para nada, não tinha método algum. Comia a toda hora, levantava-se alta noite e saía. Passava dias fora de casa, com um e com outro. Parecia verdadeiramente um cigano, desses que vieram ao Deus dará. Não sei ainda como vives, rematou dona Escolástica com aquele seu ar natural e untuoso. Ora, fez ele. Há dias que ele me chega aqui, continuou dona Escolástica, para mim, à meia-noite, e sem jantar. Não sei onde anda. Chega cansado, e não é tudo. Há noites que passa em claro, a ler, a ler. Admirou-se muito o interesse afetuoso com que ela seguia a vida do sobrinho. Revelava um desvelo diário, minuto a minuto, de dia e de noite. Tu não me compreendes, Escolástica, apesar de me teres criado. Sim, de certo, essas maluquices, essas tuas vagabundagens. E o diálogo continuou assim, com uma frescura juvenil de amor entre irmãos de 20 e poucos anos. É verdade que o Manuel sempre foi extravagante. Uma vez, ela se pôs a me contar. Meu irmão, o pai, foi agarrá-lo na janela do sótão. Desce, Manuel, desce. O que fazes aí? O senhor sabe o que ele respondeu? Quero voar, papai. Meu irmão repreendeu muito e Manuel chorou o resto da tarde. Era bem meu pai, lembrou Gonzaga de Sá. Alto, meticuloso, muito grave e solene. Conheceste? Não, nem podia. É verdade. Esteve no Paraguai? Não, já não podia. Depois da guerra contra Rosas, em 1852, ficou no magistério, como lente da Escola Central, explicou-me Gonzaga de Sá. Estava já muito alquebrado em 1865, quando arrebentou a guerra contra Lopes. Tiveste um irmão que morreu na campanha? Tive. O Januário, mais velho. E os outros? Todos morreram sem descendentes. Só minha irmã, a Maria da Glória, que vive ainda na Bahia, onde o marido é desembargador aposentado, é que teve filhos. 4, penso eu, que já lhe devem ter dado netos. Não a vejo há 30 anos e não lhe escrevo há 5. É a mais moça? Não, sou eu. Ela é a mais velha do que eu, 1 ano e pouco. E tua mãe morreu muito moça? Não, em boa idade. Deixou-me com 8 anos. Quem me criou foi a Escolástica. Ao dizer tais palavras, houve na voz do meu amigo um pequeno tremor. Entretanto, era banal o fato que a frase lembrava, e o jantar chegou à sobremesa. Entremeado por esse diálogo, o café foi servido na sala de visitas, com as janelas abertas para as bandas de Niterói, que começava a iluminar-se. A sala ainda não tinha luzes e havia uma grande paz no exterior. Casas do morro começavam a iluminar-se e todas pareciam contemplar-nos com simpatia. A palmeira em pé muito firme adormecera. Uma cigarra estridulou no jardim e mais depressa nos vieram as cismas. A cigarra calou-se. Fumávamos, eu e Gonzaga,
e olhávamos o morro, enxergando pouco. Como estará o Romualdo? Como vai ele? Perguntou Dona Escolástica. Muito mal. E o Aleixo Manuel? Aos 8 anos, tão vivo, tão excepcional? Coitado. Sem as doçuras maternas já. Agora, o pai. Como vai ser sempre a sua alma cheia de arestas? Ele tem ido ao colégio, Manuel, fez-lhe a tia. Vai, é uma criança extraordinária. Muito mesmo. Já lê desembaraçadamente e calcula. Ah, se for o gênio esperado, quem dera. Gonzaga pôs-se a olhar interrogativamente. A sala estava quase em treva completa, e na indecisão dos traços de sua cabeça eu só via o seu grande olhar que me envolvia todo, respirando vaticínios de simpatia. Dona Escolástica ergueu-se da cadeira, olhou um pouco à janela, depois voltou-se e disse, sacando palavra por palavra: Está escuro. Acende as luzes, Manuel. E os bicos de gás foram acesos vagarosamente. O velho piano, Erard, de cauda monstruoso muito grande, surgiu todo inteiro na sala iluminada, como um animal fantástico. Mal as luzes brilharam, a paz externa quebrou-se. Houve um pequeno sussurro e a vida das coisas continuou. Dona Escolástica não toca? Esta pergunta eu lhe fiz por mera polidez, visto que a sua avançada idade já devia ter separado do velho instrumento. Há 30 e tantos anos que não. Desgostou-se? Desde que eu vi o Gottschalk, não tive mais ânimo de me sentar ao piano. Só quem o não ouviu. Era macio, que coisa. Tinha não sei o que nas mãos. E a velha senhora queria achar palavras, modismos que transmitissem a grande impressão que lhe fizera o pianista e suas músicas. E com o esforço, o seu olhar de esmeralda tomou mais brilho, correndo por ele uns lampejos de mocidade breve, apagados. Nunca ouviste peças dele? Perguntou-me Gonzaga de Sá. Uma ou outra. Merecia ouvi-las. São bem diferentes da música dos mestres europeus, seca, cerebral, sem raízes na nossa sensibilidade americana. O Gottschalk era fantástico, dolente, impetuoso. Aquele provocou um delírio geral. Gostavas muito, não era, Manuel? Lembro que foste a todos os concertos com teu pai. Falavas muito na morta, no poeta, na savana, na bambola, nos olhos crioulos, concluiu Gonzaga de Sá. Que entusiasmo gerou. E estávamos em guerra com o Paraguai. Não foste escolástica ao concerto monstro? Não, mas fui ao benefício da Stoltz. Nunca houve aqui um benefício como o dela. Manuel era muito menino, tinha 11 ou 12 anos. Eu fui. Hoje, quando me recordo, me parece estar vendo a sala do provisório repleta e linda de senhoras e moças. Depois da área, oh, mio Fernando, da favorita, houve um estrépido d'almas, flores e flores, brindes, a duquesa de Abrantes, sobre uma almofada por ela própria bordada, manda-lhe uma coroa. A sala delirou. Coroai-vos, flores, gritos. A Stoltz hesita. Afinal põe o emblema na cabeça. Que mulher, nem que fosse uma rainha. E eu refletia mesmo sobre a ingenuidade daquela sociedade. E Dona Escolástica continuava. Parecia uma palma só, todas ao mesmo tempo. Meses depois vinham as descomposturas, as perlongas parlamentares, os epigramas. Não foi Escolástica, observou Gonzaga. É verdade, tudo aqui é assim, muita festa depois. Houve até uns versinhos, continuou Gonzaga, que ficaram famosos. Diziam-nos do Francisco Otaviano. Que importa que digam que é velha, que é feia, que pinta os cabelos, que enfeita o carão. Gonzaga de Sá tinha lágrimas nos olhos e a tia olhava para o teto cheia de beatitude. Admirei-me e disse, como te lembras? Ora, a cidade o soube de cor durante 10 anos. O lírico foi sempre o nosso fraco. Refleti. Influência do império. O provisório custou rios de dinheiro. Precisava-se de um salão, de um lugar de encontro para a grande gente. Nós não tínhamos palácios, não havia uma educação mundana. Acrescia a falta de cultura das altas classes, sem que, em geral, tivessem recebido um forte preparo na mocidade. A gente rica, os plantadores, os grandes negociantes e mesmo os políticos só podiam compreender a música e a ópera no teatro, lugar em pouco se fala. Era preciso uma casa elegante para poli-los com o auxílio da arte. A ópera tem essa vantagem. É fácil, compreensível, popular, por mais que os magnatas queiram na fazer transcendente. Quem durante 20, 30 anos esteve fora das coisas da inteligência pôde compreendê-la do pé para a mão sem esforço. A ideia do imperador, ao iniciar uma aristocracia, foi aproveitar essa música para reuni-la, obrigá-la a se encontrar, a se falar, a se casarem entre si. Falhou.
A nobreza não se fez e o lírico degenerou em moda idiota, sempre com o mesmo espírito curto, mas sempre em roda de tolos. Procura exemplo hoje na sala do lírico, os grandes nomes de 52 onde estão, onde param os filhos e os netos, não se sabe. Dona Escolástica nada dizia, naturalmente nada compreendia daquelas ilações do irmão. Eu fiquei surpreso, embora Gonzaga de Sá já me tivesse habituado a tudo. Pelas 8 horas despedi-me e vim descendo a ladeira devagar. Tinha penetrado no passado vivo, na tradição, em presença daqueles velhos bons que me falavam das coisas brilhantes de sua mocidade. Tive instantaneamente a percepção nítida dos sentimentos e das ideias das gerações que me precederam. Em torno daquele legado provisório, grotesco e formalista que eles evocaram, pude ver os trabalhos e as virtudes dos antepassados e também seus erros e seus crimes. Vim descendo, lançara mais uma raiz, estava mais firme contra as pressões externas, senti que sorvera também uma gota de veneno. Tomei o elétrico. No primeiro banco sentei-me e me pus a mastigar ideias. Atravessei a rua do Catete e, muito animado, o rococó ao largo da glória. Vi o velho passeio regurgitando. Tinha mastigado ideias. Não há civilização isenta de crimes e de erros, concluí. Estava na estação. Saltei. O Padrinho. Uma tarde, no Café Papagaio, vendo passar pela rua Gonçalves Dias afora, de baixo para cima, de um lado para outro, grandes mulheres estrangeiras, cheias de joias com espaventosos chapéus de altas plumas, ao jeito de velas enfunadas ao vento, impelindo grandes cascos, vendo-as passar a pé, de carro, abarrotadas de pedrarias e ouro e sedas roçagantes, centralizando os olhares do juiz, do deputado, do grave pai de família, das senhoras honestas e das meninas irrepreensíveis. Eu me lembrei de uma frase de Gonzaga de Sá: a dama fácil é o eixo da vida. Recordei que aquelas mulheres todas tinham vindo vazias, com alguns vestidos de segunda mão e muitas malas loucas, mas chegavam com a sua alvura polar, com as faces rubras, com seus estranhos olhos azuis e o prestígio das velhas raças de que se originavam. Saíam de Bordeaux ou do Havre, como um vol de refans. Chegavam com a estranha fisionomia dos mármores que os séculos consagraram, e seus cabelos dourados faziam estremecer os ares, as casas, as almas da cidade. As próprias pedras do cais sentiam-nas. Tornavam-se macias a seus pés. E a mica do granito procurava ter faiscações de diamantes, e daí iam transtornando tudo pelas ruas afora. O vetusco palácio vice-real apurava-se, queria ser airoso, e todo gamenho se punha a remexer escaninhos em esquecidos aposentos ocultos para descobrir riquezas. O bronze da estátua, ao sol, tinha uns longes de ouro, e as mulheres paravam a ver o fascinante brilho. Na rua 1º de Março, as montras dos cambistas, ao perfume estrangeiro das recém-vindas, quase se desventuram e se abrem prodigamente a lhes dar moedas e notas, muitas e muitas. Elas seguem, é a rua do ouvidor. Então é a vertigem. Todas as almas e corpos são arrebatados e sacudidos pelo vórtice. Há uma energia poderosíssima nelas, todas, e nas coisas de que se vestem. Há atração, fascinação para esquecimento de nós mesmos e apagamento da nossa personalidade na luminosidade dos seus olhos. É mágico e sobrenatural. Esvaziam-se os pecúlios pacientemente acumulados, vão-se as heranças que tantas dores resumem, e os cofres das repartições dos bancos sangram. As inteligências trabalham, as imaginações associam elementos para estelionatos, peculatos e concussões, e tudo acaba nelas. É para elas que se encaminham as riquezas ancestrais, em terras longínquas, em gado nédio e plantações virentes. São para elas que se drenam os ordenados, os subsídios. É a elas também que vão ter o fruto dos roubos e os ganhos das tavolagens. É uma população, um país inteiro, que converge para aqueles seres de corpos laços. E elas continuavam a passar muito grandes, bojudas, como cascos antigos rebocados pelos grandes chapéus de altas plumas. Ao jeito de velas enfunadas ao vento, passavam as 2, as 4, como frotas, aquelas frotas de outros tempos, esquadras de naus, de caravelas de galeões que vinham às Américas buscar a prata de Potosí e o ouro do coração do Brasil. E a civilização se faz por meios tão vários e obscuros que me pareceu que elas,
como os veneráveis galeões que evocavam, traziam às praias do Brasil as grandes conquistas da atividade europeia, o resultado do difícil e lento evolver dos milênios. Lembrei-me então de uma frase de Gonzaga de Sá. Disse-me ele uma vez no Colombo: "Estás vendo estas mulheres?" "Estou", respondi. "Estão se dando ao trabalho de nos polir." De fato, elas nos traziam as modas, os últimos tiques do boulevard, o andar, dernier cri, o peneloque da moda. Coisas fúteis, com certeza, mas que a ninguém é dado calcular as reações que podem operar na inteligência nacional. A sua missão era afinar a nossa sociedade, tirar as asperezas que tinham ficado da gente dada à chatinagem e à veniaga dos escravos soturnos que nos formaram. Era trazer aos intelectuais as emoções dos traços corretos, apesar de tudo, das fisionomias regulares e clássicas daquela Grécia de receita com que eles sonham. Quantas delas não inspirariam belos versos e quantas não viviam nos períodos arredondados deles. Não era só. Os maridos que as frequentassem levariam aos lares, ao conselho daquelas estrangeiras, o sainete mais moderno, o bibelô última moda, e o móvel, e o tecido, e o chapéu, e a renda. Assim ateariam o comércio e estimulariam o contato entre a nossa terra e os grandes centros do mundo, requintando o gosto e o luxo. Voltariam com o ouro as que escapassem aos filibusteiros, mas espalhariam o Brasil sob o aspecto malévolo, é de crer, mas espalhariam. E a civilização se faz por tantos modos diferentes, vários obscuros, que me parecem ver naquelas francesas, húngaras, espanholas, italianas, polacas bojudas, muito grandes, com espaventosos chapéus, ao jeito de velas enfunadas ao vento, continuadoras de algum modo da missão dos conquistadores. Alguns dos nossos amigos de costume encontrava naquele café. Como fossem chegando, lentamente afastei-me desses pensamentos para atender aos assuntos que lhes era agradável e que lhes ocorria falar. Ao café vínhamos conversar. As palestras variavam e eram instáveis. Ocasiões havia em que, começando pelo comentário do último rolo do cassino, acabávamos examinando as vantagens de uma grande reforma social. Todos nós éramos reformadores, pretendíamos reformar a moral e a literatura, como escalas pelo vestuário feminino e as botinas de abotoar. Nesse dia, na primeira mesa perto à porta de entrada, aos poucos, reunimos-nos 4, o Amorim, o Domingos, o Rangel e eu. Quase completo o esplendor do amanuenses, pois assim denominávamos as nossas reuniões, em vista da profissão da maioria dos convivas. Amanuenses que tinham as suas grandes horas de satisfação e jucundo prazer ali, em torno daquela mesa, e com uma orgia regada a café, entre o enfado da repartição e as agruras de lares difíceis. O Rangel, aquarelista do futuro, mas na atualidade genial pintor para o gasto das etiquetas das casas comerciais, chegara por último. Continuava na tragédia, uma peça de teatro japonês de sua invenção, interminável, com uma centena de atos que ia sempre acabar na Rua da Carioca, no Zé dos Bifes, um luculesco hoteleiro, meigo e bom, que dava jantares por 600 réis, árduos de procurar e obter. O pedreira passou com o seu conhecido fraque de abas esvoaçantes e um longo pescoço de galináceo, misto de tesoura ao sabor do vento, e de galo que come o milho aos grãos. Rangel quis ir-se, mal chegou, mas, instado, ficou ouvindo as nossas palestras superempíreas. Lá vai o Lord Max. Você sabe de onde vem a mania de inglês? Fez Amorim. Não, disse alguém. Ele traduzia para os seus alunos em cruz alta o graduated, com uma lista de significados nos punhos. Não sei, observou Rangel. Ímpar. Um super-homem, considerou invejoso Domingos. Que diabo chamam vocês super-homem? Perguntou Rangel. Um cidadão que fica além do bem e do mal. É simples. Rangel ficou satisfeito com a explicação e ficou a ouvir o Domingos, que falava movimentando a avelhantada fisionomia de romano antigo. Fisionomia desgostosa de Sêneca, que não tivesse sido preceptor de príncipe, dizia ele. Em meu parecer, nesse negócio de amor, o que vale são as preliminares, os estados d'alma preambulares, a agonia da esperança de obter ou não o objeto amado. Mas, quando se o toca, fura-se a bolha de sabão, concluiu Amorim. Não pudemos ir além no desenvolvimento desse velhíssimo tema, que, não sabemos como, havia ocorrido na nossa conversa. Inesperadamente, o meu querido amigo Gonzaga de Sá entrava no café.
A chegada do velho funcionário à nossa ruidosa roda causou-me surpresa. Não tinha aquele ódio fingido pelos cafés, que é de hábito encontrar-se em todo o sabichão estéril e infalível. Por certa conversa que tive com ele, concluí que Gonzaga de Sá os achava indispensáveis à revelação dos obscuros, à troca de ideias, ao entrelaçamento das inteligências, enfim, formadores de uma sociedade para os que não têm uma à sua altura, já pela origem, já pelas condições de fortuna, ou para os que não se sentem bem em nenhuma. A sua velhice tolerante e refletida compreendia que eu lá fosse, mas a sua misantropia de velho não lhe permitia tomar parte direta no seu ruído. Gonzaga de Sá trajava rigorosamente de preto, conforme seu hábito, mas, em vez de paletó saco, trazia a grave sobrecasaca. Era a primeira vez que eu o via com esse traje tão querido dos doutores e comendadores. Eu e meu despretensioso amigo aparecia-me assim, com a respeitabilidade precoce de um jovem ministro. Os seus grandes olhos, macios e lentos nas órbitas de uma curvatura regular e suave, estavam vermelhos. O resto da fisionomia era calma, e os seus gestos não apresentavam modificação sensível. Ao aparecer o venerável velho, os meus amigos calaram-se, e a todos a sua austera figura impressionou. Levantei-me e falhei-lhe a parte. Ele me disse: "O compadre acaba de morrer. Vim tratar do enterro. Preciso de ti para lhe carregar o caixão. Vem, Machado, vem, Machado. Espera esse serviço da tua piedade." Continua.